Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, último dia de agosto de 2022, nunca mais vai acontecer esse dia. Bom dia, Ágata, como é que tá aí por Santa Catarina? E aí, Mauro, e aí, Maria, tudo bem? Ágata e o Mauro da mesma cidade, que espetáculo! Dia 31 de agosto, começando com a Foz Samba. Olha, e aí, Kátia? Nossa, tá me surpreendendo. Hoje a Bela vai te ver, né, Kátia? Muito bem. Kátia, ouve essa guria Renata Gebara. Ela é muito magnífica. Kátia, tô mandando um negócio pra vocês hoje pela Bela, que eu já tinha prometido pro Nelson. E cada vez que vocês vêm aqui em casa eu não entrego. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Sinara. Como é que vocês vão? Tudo bem, gurias? Como é que tá aí no Rio, Ana? Carla, bom dia. Bom dia, Ângela. Mona Lisa, tudo bem? E aí, gurias? Ângela, Carla, tava boa a aula ontem, né? Bom dia, Ana Rosa. Essas aulas têm sido um negócio, né? Bom dia, Fabiola. Tudo certo? Olha que música bacana. Foz Samba, 70. Com a Renata Gebara. Eu já tinha ouvido essa música com Bom Dia, Rosalie, com a Rosa Passos, que é maravilhosa, né? E aí descobri que tinha com essa menina também, daí fui pesquisar quem era. É muito bacana, tio. Bom dia, Grácia. Espetáculo. Então que bom, tá tudo certo aí, Ana Tereza? Ah, sim que é bom. Isso aí, ó. Viu? Ontem tivemos uma aula aqui, tem sido umas aulas presenciais bem fortes, assim, o pessoal saiu. Gurias, Ângela, bom dia, Eliana. Ângela, quem mais estava ali? A Fabiola, a Carla. Ô, Carla, tu que foi no carro com a... Acho que tu foi junto com a nega embora, né? A nega levou a mantinha junto ontem. Tem uma mantinha, o pessoal senta aqui na aula presencial, se envolve na mantinha, né, toda de soft, assim, fofinha, para ficarem quentinhos. E aí ela me manda uma foto. Ela saiu atordoada da aula de ontem, levou a manta junto. Acho que saiu enrolado com a manta, eu nem vi. Só foi saindo, assim, a turma foi saindo. Ela chegou em casa, eu levei a manta. Eu nem vi. É que essas aulas têm sido, gente, vocês não fazem ideia. É muito legal. Então, quem quiser participar, agora às 7h15 tem de novo. É isso aí, é 2 vezes por semana, uma de noite, uma de manhã, e a gente vai. Sim, tu estava junto com ela. Tadinha, ela saiu bem fora, assim. Bom dia, Mariela, tudo bem? Mas são aulas, o pessoal saiu, ontem foi muito bacana, tem sido muito legal, eu adoro essas aulas presenciais, eu adoro fazer isso. Pema Chodron, Quando Tudo Se Desfaz. Estão gostando do livro, gente? Tá bem no começo, mas tá muito legal, né? Mandem um aviãozinho aí, chamem as pessoas, convidem. É rapidinho esse livro, ele vai ser quase que um tchum, assim, sabe? E aí a gente... É isso, né? Bom dia, Cristiano, tudo bem? Então a gente aqui, ó, Pema Chodron, Quando Tudo Se Desfaz, Orientação para Tempos Difíceis, editora Grifos. Tá? Livrinho bem bacana, essa aqui é uma reedição 2021, que a editora Grifos me enviou de presente. E aí vai. Bom dia, Rosa Jacobs. Vou voltar um pouquinho aqui, a gente falou aqui ontem, ó, página 14, tá? Vamos lá? Todo mundo já com seu cafezinho, chimarrão na mão, chazinho? Estamos falando de conhecer o medo. Porque ontem ela disse assim, ó, o medo, vou subir lá em cima, o medo é uma reação natural ao nos aproximarmos da verdade. Estamos falando de conhecer o medo, de nos familiarizarmos com ele e de olhá-lo bem nos olhos. Olha, a Ângela falou ali, das aulas presenciais. Cada aula é um despertar. O que vocês acham disso? Que espetáculo, né? Um feedback desse. Bom dia, Isis do POC.
Estamos falando de conhecer o medo, de nos familiarizarmos com ele e de olhá-lo bem nos olhos. Não como um método para resolver problemas, mas como uma total desconstrução de nossas antigas maneiras de ver, ouvir, pensar, sentir cheiros e sabores. A verdade é que a partir do momento em que realmente iniciamos esse processo, nós nos tornamos cada vez mais modestos. Não haverá muito espaço para a arrogância que pode resultar do apego a nossas ideias. A arrogância que inevitavelmente surge será incessantemente aniquilada pela nossa própria coragem de dar mais um passo adiante. Essas descobertas são feitas por meio da prática e não tem nada a ver com qualquer tipo de crença. Ela é muito precisa, cirúrgica, assim. Estão muito mais relacionadas com a coragem de morrer, continuamente. Então, quando eu entrei para o budismo, eu queria muito morrer, de fato, queria morrer. Queria morrer para as coisas que eu era, queria morrer para a forma como eu levava a vida, queria morrer para a minha arrogância, para a minha petulância, queria morrer para as minhas crenças hereditárias, para as minhas crenças que me cegavam, para as minhas formas de vida que me boicotavam, para o meu entorpecimento, para a minha falta de visão. Eu queria morrer para tudo isso. Queria renascer de alguma outra forma, assim. E que essas formas, cada vez que eu renascesse, eu tivesse a possibilidade de ter completamente liberdade, livre escolha de morrer a cada dia. E o budismo te dá isso. Ele te reconstrói só para te aniquilar no próximo dia. Ele te reconstrói só para fazer tu sentir que tu morre novamente a cada instante. E é isso que eu queria, algo que me mostrasse isso. Que eu pudesse construir algo que não fosse permanente, que fosse completamente transitório, que fosse fugaz, que fosse como um sopro. E que isso fosse um sopro, mas um sopro tão forte que ele marcasse a mim e a todas as pessoas à minha volta. E que as pessoas, quando sentissem esse sopro, fosse um sopro de permanência. Mas novamente eu me desfaço. E é isso que eu encontrei no budismo. Um desfazer, uma dissolução o tempo todo, para me retornar e voltar a ser outros, dentro de uma só construção. Por isso eu escolhi o budismo. Bom dia, Sebastianismos. Sebastianismos, que legal. É uma banda, não é? É, né? Se não me engano. Bom dia. E aí, nega? A gente estava falando de ti ontem, que tu saiu desorientada. E a Carla estava dizendo que se matou rindo. É isso. Vocês entenderam o que eu falei? Por que eu escolhi o budismo para morrer constantemente? As instruções de atenção plena, de vacuidade ou de trabalhar com a energia apontam na mesma direção. O Sebas da Francisco, claro, é que eu vou lendo aqui, gente, eu tô com a mente muito no que eu tô lendo e tô falando, aí eu não consigo, às vezes eu penso, claro que... E aí, Sebas, como é que tá, cara? Que coisa mais linda, coisa boa te ver. Da Francisco El Hombre. Se vocês não conhecem essa banda, por favor, cliquem ali, Francisco El Hombre no Spotify. Espetáculo. Tiveram aqui em casa já algumas vezes, são uma figura maravilhosa. Bom dia, Eliane, tudo bem? Porque às vezes eu leio o nome da pessoa e eu estou muito focado no livro, eu disse, será que eu falei tal coisa? Será que eu não ligo? As instruções de atenção plena, mindfulness, de vacuidade ou de trabalhar com a energia apontam na mesma direção. Então aqui ela está dando um panorama muito, muito amplo, assim, instruções de meditação, de mindfulness, da vacuidade, prajnaparamita, de trabalhar com a vacuidade, ou de trabalhar com as energias, como no Vajrayana, né? Ela está falando sim de diversas linhagens, para quem é do budismo aí tem que estar ligado. Então quando fala alguma coisa a gente tem que dizer, onde é que ela está? Em que campo essa mestra está falando? Da onde ela está olhando? Isso é muito importante, para a gente poder se posicionar, de que lugar ela fala. Então ela fala do Vajrayana, mas ela está dizendo, tanto no mindfulness, tanto da vacuidade, ali do Mahayana, dessa expressão Mahayana, ou de trabalhar com a energia, né, do Vajrayana, apontam na mesma direção. Quando estamos totalmente presentes,
ficamos presos a esse lugar. Ficamos presos exatamente naquele tempo e lugar. Quando paramos ali e não tentamos extravasar, não reprimimos a situação, não colocamos a culpa em outras pessoas ou em nós mesmos. Não colocamos a culpa em outras pessoas e nós mesmos, nós nos deparamos com uma pergunta aberta, que não tem uma resposta conceitual. Encontramos também nosso coração. Então, no momento presente, a gente encontra o nosso coração. Como observou enfaticamente um aluno, habilmente disfarçada sob a forma de medo, a natureza de Buda nos dá um pontapé para nos tornarmos receptivos. Muito legal, né? Certa vez, assisti a uma palestra sobre as experiências espirituais de um homem, na Índia, na década de 60. Ele estava determinado a livrar-se de suas emoções negativas. Lutava contra a raiva e a luxúria, contra a preguiça e o orgulho. Entretanto, o que ele mais queria era se livrar do medo. Seu professor de meditação sempre lhe dizia para ele parar de lutar. Ele, entretanto, achava que esse conselho era apenas mais uma forma de ensiná-lo a superar seus obstáculos. Finalmente, o mestre pediu que ele fosse meditar em uma pequena cabana ao pé de uma colina. Ele fechou a porta e acomodou-se para a prática. Quando começou a escurecer, acendeu 3 pequenas velas. Por volta da meia-noite, ouviu um barulho, no canto da sala, e em meio à escuridão, viu uma enorme serpente que olhava para ele como uma naja, balançando-se bem à sua frente. A noite toda ele permaneceu muito alerta, os olhos cravados nela. Sentia tanto medo que não podia se mover, só via ele, a cobra e o medo. Pouco antes do amanhecer, a última vela apagou e ele começou a chorar. Chorou não por desespero, mas por ternura. Sentiu o anseio de todos os animais e pessoas do mundo. Reconheceu sua alienação e luta. Toda a sua meditação não havia sido nada além de mais separação e esforço. Ele aceitou de fato, irrestritamente, que sentia raiva e inveja, que resistia e lutava, que estava com medo. Aceitou também o fato de ser algo precioso, além de qualquer limite. Sábio e tolo, rico e pobre, totalmente insondável. Sentiu-se tão grato que na completa escuridão levantou-se, caminhou até a cobra e fez uma reverência. Então, deitado no chão, adormeceu profundamente. Quando acordou, a serpente havia desaparecido. Ele nunca soube se ela tinha sido fruto de sua imaginação ou se realmente havia estado ali. Isso parecia não importar. No final da palestra, relatou que essa grande intimidade com o medo fizera com que seus dramas desmoronassem e ele finalmente deixou-se tocar pelo mundo que o rodeava. Bacana, hein? Bom dia, Karen! Como é que tá, manes? Tudo certo? Que beleza, que espetáculo, né? Então, quantas vezes o medo nos paralisa, né? Quantas vezes o medo nos deixa assim sem... Eu tive essas experiências em retiros assim de Vipassana, em que o medo da dor, o desespero, que eu já estava na dor, assim, depois de muitos dias, 10, 12 horas por dia de prática, assim, e a gente continuava à noite deitados praticando. Pelo 7º dia tu já não dormia mais, assim, tu dormia 1 hora, 2 horas, assim. Eu passava o tempo todo em prática de meditação. E o medo me tomou conta, assim, o medo de eu não aguentar mais o meu corpo, assim, meu corpo ele estava entrando em choque de dor, assim, choque mesmo, assim. Sentia dores que eu nunca tinha sentido na vida. E por algum momento aquele medo fez com que soasse vários gatilhos internos de medos das coisas que surgiam como ilusórias, assim, medos da infância, medos de tudo, assim. E foram se manifestando no corpo, a língua inchou, eu sentia cheiros, sentia dores pelo corpo todo, mas minha língua inchou, eu comecei a ter... meu rosto todo inchou,
de secreções. E em algum momento, um monge chegou no meu ouvido, assim, na prática, e disse: é só tua mente. E eu já não estava mais aguentando. É só tua mente. E aí, de repente, no 8º dia eu sentei com serenidade, com um sorriso no rosto. Faltavam mais 4. Estava tranquilo. Sentava às 13h30 da manhã, levantava às 10 da noite. Sorrindo. Dores, sim. Foi maravilhoso. Então eu sei que ele está falando dessa experiência assim da gente acomodar, da gente fazer as pazes com a raiva, fazer as pazes consigo. Aí morreram muitas coisas em mim naquele retiro, que nunca mais renasceram. Ninguém nos aconselha a parar de fugir do medo. Raramente somos estimulados a chegar mais perto, a simplesmente estar ali, a nos familiarizarmos com ele. Uma vez perguntei a Kobuntino Roshi, mestre Zen: bom dia, Raquel, tudo bem? Raquel Kadori. Hoje eu não farei bullying com a Raquel Kadori. Como era seu... Uma vez perguntei ao Shino Roshi, mestre Zen. Ela viu? Eu não faço bullying com ela, ela mesma faz. Ali, ó, ela estava fazendo a polenta e se atrasou. Pessoal de encantado, né, gente? Eu me segurei, Raquel. Como era seu relacionamento com medo? E ele respondeu: eu concordo. Então ela perguntou para o Tino Roshi como era o seu relacionamento com medo. E ele respondeu: eu concordo. Entretanto, o conselho que geralmente recebemos nos diz para adoçá-lo, atenuá-lo, tomar um comprimido ou procurar distração. Usar todos os meios para fazer com que ele se vá. Não precisamos desse tipo de conselho, porque nos dissociarmos do medo já é o que naturalmente fazemos. Normalmente, entramos em pânico e perdemos o controle, mesmo diante da mais leve sugestão de medo. Sentimos que ele se aproxima e nos afastamos. É bom saber que agimos assim, não para nos punirmos, mas como uma forma de desenvolver compaixão incondicional. Não há nada mais doloroso que a maneira pela qual enganamos a nós mesmos diante do momento presente. Às vezes, entretanto, ficamos encurralados. Tudo se desintegra e ficamos sem opções de fuga. Em momentos assim, as mais profundas verdades espirituais parecem muito diretas e simples. Vocês já passaram por isso, gente? Não há esconderijo. Percebemos isso como qualquer outra pessoa. O faz, melhor que qualquer outra pessoa. Mais cedo ou mais tarde, compreendemos que, embora não possamos fazer com que o medo seja agradável, é ele que acabará por nos colocar diante de todos os ensinamentos que algum dia lemos ou ouvimos. Portanto, considere-se com sorte na próxima vez em que encontrar o medo, pois é nesse ponto que entra a coragem. Então, ontem eu comentei rapidamente com vocês, né, sobre essa forma. Assim, a gente está estudando aqui, eu peguei uma das emoções aqui para estudar na presencial, na meditação presencial, e a gente pegou a emoção raiva como exemplo, mas pode usar para o medo. Então, quando alguém se manifestar com medo para vocês, ou vocês manifestarem medo, por trás do medo sempre há um sentimento brando. Então, busquem o sentimento brando. Então, o sentimento brando é aquela sensação de não ser ouvido, de estar desconectado, de estar assustado, de estar magoado, magoada, de estar sentindo rejeitada. Então, esse é um sentimento brando, né? Um exemplo que eu posso dar: uma das cachorras que a gente adotou, da Pama, ela estava com um probleminha no olho, a Flocos, uma cachorra grande. E
E logo que eu peguei assim, eu olhei, disse, ela tem um problema no olho. E aí, na outra semana, entrei em contato com a veterinária, ela disse, não, é só um prolapso. Só que essa cachorra, ela estava avançando na gente. Avançando, ela se assustava e vinha, né? E aí eu chamava a atenção dela, ela se deitava, assim, como do tipo, não fiz por mal. Percebia, assim, disse, ué, que é isso, né? E ela vinha. E aí até a pessoa que trabalha conosco aqui, a Claíra, ela disse, eu tô muito com medo, não consigo entrar no terreno, porque ela avança e depois ela para. A gente ficou preocupado, né? Disse, nossa, vamos ter que ver, vamos ter que treiná-la. Mas só que daí ocorreu aquele gatilho. Chamei a veterinária em casa, ela olhou, ela disse, não, tem prolapso, vamos fazer uma cirurgia, vamos tirar essa pelezinha. Escutem essa história, vocês verem. Quantas vezes vocês já passaram por isso? E aí, fez a cirurgia, ela disse, não, é só um prolapso. Só que não era um prolapso, que é aquela pele que sobe acima, né? Membrana. Ela tinha um tumor no olho direito. Ela tinha um tumor embaixo do olho e ela retirou todo o tumor. Ela sentia dor, muita dor. Então ela ficava braba pela dor e por não enxergar direito. Feita a cirurgia, foi só colocar colírio, cuidei 3, 4 vezes por dia, ela se deitava assim, e eu colocava o colírio com uma tranquilidade. Gente, ela é uma lady hoje. Ela se joga, ela é tranquila. Então por que eu estou contando essa... Porque aquilo foi um exemplo para mim, assim. Ela só avançava porque ela sentia medo, ela não sabia o que estava acontecendo, ela sentia dor, o sentimento dela, brando, não estava sendo atendido. Porque ela se sentia não protegida, ela se sentia insegura. Então esse é o sentimento brando. As necessidades, no nosso caso, necessidades humanas não atendidas, seriam as necessidades caninas não atendidas. Ela se sentia ali não amada, ela se sentia desprotegida, insegura. E aí a gente resolveu esses sentimentos brandos, as necessidades dela atendidas, e ela passou a se portar de uma outra forma. Então ela tinha medo, por isso que ela tinha raiva, ela agia daquela maneira. E hoje, nossa, ela deita, rola, é uma coisa impressionante, assim, o que transformou. Então, esse exemplo que sirva como uma analogia para nós mesmos. Aquilo para mim foi um exemplo. Então, retiramos o que estava incomodando. E aí transformou uma emoção. Quantas vezes vocês estão presos a isso e vocês estão agindo no mundo e aí alguém está vociferando para vocês, falei isso ontem na aula, e aí as pessoas estão gritando com vocês, seu parceiro, sua parceira, seu filho, sua mãe, seu pai, alguém, e você olha para a pessoa com uma voz mais suave e diz, o que realmente tu está sentindo? Tu tá chateado? Tá chateada? Tá magoada? Está te sentindo insegura, tu não está sendo ouvida, veja o sentimento brando da pessoa, faça com que ela revele, ou diga para si mesmo, como tu está te sentindo, com uma voz autocompassiva. E aí revele, faça algum gesto de atender às necessidades humanas universais dessa pessoa. Aí vocês vão ver que tudo muda. Aí a pessoa se sente abraçada. Portanto, considere-se com sorte na próxima vez em que encontrar o medo, pois é nesse ponto que entra a coragem. Geralmente pensamos que as pessoas corajosas não sentem medo, mas a verdade é que elas estão íntimas dele. E após eu falar tudo isso ontem, a gente fez uma prática, o pessoal ainda levou tarefa para casa para terminar em casa a tarefa, fez uma prática de meditação analítica sobre meditação de autocompaixão voltada a ser compassivo consigo, de motivação compassiva. Foi super extensa a aula ontem, durou quase 2 horas. Geralmente pensamos que as pessoas corajosas não sentem medo, mas a verdade é que elas estão íntimas dele. Quando éramos recém-casados, meu marido me disse que eu era uma das pessoas mais corajosas que ele já havia encontrado. Quando perguntei a razão disso, explicou que eu era totalmente covarde, mas mesmo assim seguia em frente e fazia o que precisava ser feito. O truque está em continuar explorando e não desistir, mesmo quando descobrirmos que algo é diferente do que imaginávamos. Essa descoberta se repetirá inúmeras vezes, pois nada é como imaginamos. Posso fazer essa afirmação com muita segurança. A vacuidade não é o que pensávamos, nem a atenção plena, o medo ou a compaixão. Amor, natureza búdica, coragem. Essas palavras são códigos que representam o que não conseguimos compreender.
intelectualmente, mas que qualquer um de nós pode sentir. São palavras que nos indicam o que a vida realmente é quando deixamos que as coisas se desintegrem e nos permitimos estar ligados ao momento presente. Amanhã a gente entra no segundo capítulo, que é o nome do livro, Quando Tudo Se Desfaz, que é maravilhoso. Vocês estão prontos para que tudo se desintegre? Que tudo se desfaça? Faça uma inspiração profunda. Vamos trabalhar esses minutos que nos restam até às 7, para que vocês não vão para o mundo do trabalho, do estudo. O que vocês vão fazer agora? Ou ficar de boa, com todos esses pensamentos pulando na mente, com toda essa reação do corpo. É importante a gente analisar, depois é importante a gente parar, contemplar. É fundamental fazer isso. Então, nesse momento, repousem a mente. Deixem de lado agora qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de pensamento que tenham ou tiveram a respeito do que foi falado, dito, comentado. Deixem de lado. Isso agora não importa mais. Deixem que a mente pare de buscar na sua oitava consciência qualquer informação. Não precisa buscar mais nada. Já está cheio, lotado. Apenas inspirem profundamente pelas narinas e soltem pela boca num suspiro. E ao soltar pela boca num suspiro, abandonem qualquer tipo de contração, tensão do corpo. E nesse estado, observem os pensamentos passando e apenas ancorem na sua respiração lentamente, trazendo tranquilidade para a mente e para o corpo. Aprendam a fazer isso constantemente em meio à turbulência, em meio ao caos. Esta capacidade é a nossa capacidade natural de fazer, voltar a mente ao seu estado natural. Aprendam a fazer isso. Gente, convidem mais pessoas para ouvir a leitura desse livro, os comentários e a leitura. Amanhã tem de novo. Esse livro pode mudar a vida de alguém. Eu tenho certeza. Tenho certeza que pode mudar a vida de alguém. Então, se vocês querem bem alguém, convidem para amanhã, para a nossa próxima leitura, 6h30 da manhã. Certo? Bom dia para quem chegou agora. A Karen, a Cleusa, a Juliana, a Cibele, Drimayer. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado, tá bem? Então, até amanhã, quinta-feira.